Boa noite, então, a todos os irmãos, irmãs. Que Jesus possa trazer a cada um de nós as suas vibrações de paz, de harmonia, para que tenhamos aqui uma boa noite de reflexões, de estudos, e possamos aproveitar desta atmosfera espiritual que tão carinhosamente foi preparada pela equipe espiritual para nos receber. Então, para a gente dar início às atividades da noite, eu vou ler essa pequena mensagem de autoria do Espírito Emmanuel, que tem como título Na Luz da Reencarnação. E ele vai dizer assim: Trazes hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos de incessante medicação. Elas, porém, se fizeram assim, à força de suportarem ontem os teus próprios abusos nos venenos da mesa. Trazes hoje o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos de sacrifício. Tens, no entanto, o carro físico desse modo, por lhe haveres gasto ontem esse ou aquele recurso em corridas à delinquência. Trazes hoje o cérebro hebetado, dificultando-te as expressões. Mas isso acontece porque ontem mergulhavas a própria cabeça em clima de trevas. Trazes hoje a carência material por sentinela de cada dia. Contudo, ontem atolavas o coração no supérfluo, articulado com o pranto dos infelizes. Trazes hoje na própria casa a presença de certos familiares que te acompanham à feição de verdugos. Entretanto, são eles credores de ontem, que surgem no tempo pedindo contas. Todos somos capazes de fazer o melhor, porquanto, pelas tentações e provas de hoje, podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado, clareando o futuro. Perfeição é a meta, reencarnação é o caminho, e toda falha na direção de obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Meus irmãos, então vamos nesse instante elevar o nosso pensamento em prece, buscando a figura do Mestre Jesus, nosso irmão de todas as horas. Agradecendo-te, Senhor, por mais esse dia aqui na Terra, por nos encontrarmos nesta seara de luz, onde falanges espirituais ligadas às forças do bem trabalham socorrendo a tantos irmãos deste plano e do plano espiritual, necessitados de amparo, de iluminação, do ensejo à renovação. Que possamos, Senhor, nesta noite, estarmos em sintonia com essas forças espirituais positivas, para que possam transmitir a cada um de nós a inspiração, a orientação, o equilíbrio, para que sejam momentos que nos ajudem a entender melhor a vida, a entender melhor a Tua vontade nas nossas ações do cotidiano. Por isso, te pedimos, fica conosco, Senhor, nos inspirando, hoje e sempre. Meus irmãos, o tema de hoje é a história de quase todos nós. E a gente vai trabalhar um pouco uma história muito conhecida,
que o Cristo nos trouxe, que é uma das mais completas e que demandaria muito tempo para a gente conseguir trabalhar todos os nuances que ela permite. Mas aqui a gente vai trazer algumas pinceladas dentro deste contexto de desenvolvimento do espírito. A nossa história é uma história de evolução, mas é uma história de erros e acertos, de busca de caminhos, de reencontros, como diz o Emmanuel, com adversários, reencontro com espinhos que nós mesmos plantamos no nosso passado espiritual. Então, para a gente trabalhar mais à frente a história propriamente dita, vamos trabalhar alguns conceitos de forma a gente fazer a moldura do nosso quadro. E um primeiro conceito que é importante a gente fixar é que as leis divinas são justas e sábias e regulam a nossa evolução. Muitas vezes, quando a gente se desequilibra, quando a gente perde a fé, é quando a gente se esquece de que até os fios dos nossos cabelos estão contados, como disse Jesus. Ou seja, a lei divina tem pleno controle das nossas vidas, da vida planetária, do mecanismo do universo. Nada escapa a essa lei que é perfeita, que é sábia e que é regulada para nos proporcionar o aprendizado, o crescimento. Lá no Livro dos Espíritos, na resposta à questão 540, os Espíritos nos falaram assim: tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, o que eles estão nos dizendo? Quando Deus, por amor, nos criou, no passado imemorial, nos criou simples e ignorantes, mas com o potencial em nós de crescimento, de desenvolvimento e de aprendizado. E aí, nessa longa jornada de esforço, nós estamos hoje no estágio atual de evolução, num planeta que a gente ainda considera de provas e expiações, onde ainda há muita maldade, há muito erro, mas que está prestes a se transformar para melhor, num patamar onde o bem irá sobrepujar o mal. E por isso os Espíritos nos falam que os tempos são chegados. E talvez essa reencarnação seja uma das mais importantes para que a gente consiga, por definitivo, alicerçar em nós esse compromisso com a jornada evolutiva, a jornada do crescimento, de compreensão e prática da lei divina. Então a parábola, a história que a gente vai trabalhar rapidamente, é a parábola do filho pródigo. E aqui vou trazer uma reflexão, não diretamente do texto bíblico, mas para ficar um pouquinho mais, já que é uma história bem conhecida, ficar um pouquinho mais suave. E ele diz assim, então, a parábola do filho pródigo conta a história de um homem que tinha 2 filhos. Certa vez, o filho mais jovem solicitou receber sua parte da herança. E para atender ao pedido dele, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Pouco depois de receber sua parte, o filho mais novo reuniu seus bens e partiu para uma região distante. Nesse local, ele gastou todos os recursos de forma extremamente leviana e irresponsável, rapidamente ficando sem meios de se sustentar. E aí nós começamos, nessa primeira reflexão,
nesse processo da nossa evolução espiritual, chega um certo estágio em que a gente desenvolve mais a nossa inteligência, as nossas habilidades. E por alguma razão, a maioria de nós toma uma decisão de egolatria, ou seja, de eu começar a valorizar a mim mesmo como centro do universo. E eu deixo a lei divina, eu deixo o Pai, o Deus, o nosso Criador, de lado. É uma característica comum. E aí, isso de certa forma está aqui representado no filho pródigo, nesse jovem que impetuoso estava convivendo com o pai na fazenda. E como vocês sabem, a fazenda ela vai ter as suas regras. Você tem que respeitar, você tem lá o momento de plantio, o momento de executar os tratos culturais, o momento da colheita. Se você não obedecer essas normas, essas leis, você não vai conseguir produzir. E aí, nesta fazenda hipotética, Deus é o Senhor, Ele é o dono das leis, Ele é o dono da regra. E o filho se rebela, não, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Deixa que eu sei, deixa para mim que eu faço melhor. E interessante que ele toma então essa decisão e se afasta do pai. Eu quero a minha liberdade de ação. Quando a gente passa então a focar o nosso interesse exclusivo e deixar a lei divina, a nossa consciência de lado, inevitavelmente a gente vai entrar por caminhos tortuosos que vão nos levar à dissipação desses nossos valores, dessa nossa herança divina, que é o que o jovem fez. Então diz lá o Rodolfo Caligares que a herança que ele desperdiçou representa o desprezo pelos valores espirituais que lhes foram concedidos pelo Criador Supremo. A retidão do juízo, a candura do sentimento, a sensibilidade da consciência e o discernimento justo do bem e do mal. Então, essa herança, esses valores, ele levou consigo. Ele não deixou da fazenda. Ele estava com todos esses recursos. Mas, por focar apenas os seus próprios interesses, ele não aproveitou esses valores. O tempo passou, ele gastou esses recursos, desperdiçou, e uma vez em grande necessidade, o filho pródigo buscou por emprego na região em que estava, conseguindo a humilde tarefa de cuidar dos porcos. No entanto, ele ainda se encontrava em uma situação complexa, sofrendo com a fome. Naquele momento, ninguém foi caridoso com ele, deixando-o invejar o alimento que os porcos tinham a mais que ele. E essa é uma figura interessante que Jesus traz, porque para o povo judeu da época, o porco era um animal sujo, era um animal que eles não se alimentavam, era desaconselhável, não tinha valor. E você imagina, você vai lá de favor para cuidar desses animais, mas nem o alimento te é dado, para você ter inveja do alimento que os porcos estão comendo. Então, para ver que ele desceu na degradação mais profunda. E eu me lembro sempre dessa campanha antidrogas que lá foi feita nos Estados Unidos, em que eles fotografavam as pessoas quando as pessoas ficaram drogadas, começaram a se drogar e começaram a cometer delitos, né, como é comum. E aí tem a foto da primeira vez que a pessoa foi presa depois de cometer um crime,
E depois essas pessoas eram soltas, passava um tempo, elas cometiam novos crimes, eram presas novamente. E aí é muito evidente a degradação física que é visível nessas pessoas pelo uso dessas substâncias. Então, você vê, às vezes, uma pessoa ali presa aos 25 anos, com uma figura saudável até, e aos 35, 10 anos depois, é uma pessoa que parece estar lá na terceira idade, totalmente destruída fisicamente. E esse é um retrato físico da degradação. Mas e quantas pessoas entram num caminho de degradação moral? Se perdem e acabam como aquele jovem parando lá junto com os porcos, numa situação totalmente degradante. Talvez, se mostrassem para a pessoa, voltassem no tempo e mostrassem a fotografia para ela, se você continuar se drogando, daqui 10 anos, essa é a sua cara. A pessoa talvez dissesse, não, mas isso é um absurdo, isso não é possível, isso não tem nada a ver comigo. Assim, o jovem lá que sai desfrutar dos prazeres, ele não imagina o seu futuro, ele não pensa no seu depois. E acaba, no final das contas, sofrendo as consequências. Então, nós sempre atraímos aquilo que nós cultivamos. E aí, se nós estivermos imundos, entre aspas, o nosso ambiente será de sujidades. Serve isso para tudo. Se eu cultivo valores, se eu cultivo sentimentos que estão em desacordo com a lei divina, se eu procuro focar apenas nos meus interesses da matéria, a vida vai me trazer as respostas em harmonia com os meus interesses. Aí, certo dia, o rapaz lembrou-se dos empregados do seu pai, que estavam abastados e em circunstâncias harmônicas. Arrependeu-se do seu ato ingrato e decidiu voltar à casa do pai e pedir sua misericórdia a fim de refazer sua vida. Por aí a gente vai compreender que a dor e o sofrimento são convites ao reajuste. Aí nos diz Emmanuel, quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora. Quando os espíritos nos falam das tarefas de socorro no mundo espiritual, onde eles observam pessoas que fracassaram na vida e que se encontram lá em regiões de treva, regiões de sofrimento, muitas delas, mesmo que eles quisessem ajudar, eles não podem resgatá-las porque elas não chegaram ainda nesse estágio do arrependimento verdadeiro. Muitas lamentam que fizeram o mal e o mal lhes gerou essa consequência de estar lá na treva. Mas elas se arrependem de ter feito o mal porque estão lá. Não porque a outra pessoa sofreu com a sua atitude. Elas só conseguem receber o auxílio quando a consciência desperta e diz, olha, eu prejudiquei tal pessoa. Quando a minha noção de que o meu erro fez o mal para o terceiro, aí sim é um arrependimento verdadeiro. Quando eu me arrependo só porque não deu certo, é o mesmo que o ladrão que foi tentar roubar e foi pego pela polícia e se arrepende de ter sido pego pela polícia, não do ato em si que estava fazendo. Então a dor e o sofrimento
é como a lei divina dizendo: olha o resultado das tuas ações. E é o convite. Medita, pensa, se reestrutura para que a gente possa melhorar. Então, sobre a conduta do filho mais novo, o que nós podemos concluir? Que o filho queria viver de acordo com as próprias regras. Quando ele pede a herança do pai, é o mesmo que ele dizer para o pai: ó, você está morto para mim, você não me interessa mais, não sou mais seu filho. E o filho não dispensa os tesouros do pai ao abandoná-lo, né? O que é bem interessante. Não se capacitou para o trabalho. Ele apenas usou os recursos, dissipou a sua herança, mas não utilizou o tempo, porque se ele tivesse capacitado, quando faltou o recurso, ele teria onde trabalhar, ele teria a empregabilidade. Mas ele não tinha, porque ele não sabia fazer nada. E quantas pessoas ainda não desenvolveram esse gosto pelo trabalho, esse gosto por ser útil, por estar contribuindo coletivamente. Ele também confiou nas pessoas erradas, aquelas companhias que apenas o empurraram para a degradação. E ao se aproximar da casa do seu pai, qual foi a sua surpresa quando o viu extremamente feliz, correndo em direção a ele com extrema compaixão? Mandou que fizesse um banquete, pois seu filho havia voltado. Então a conduta do pai vai nos falar do supremo amor e da infinita misericórdia de Deus. A gente fala muito que a parábola é do filho pródigo, mas a parábola é do amor do pai, do Senhor da vinha, né? Do Senhor da fazenda, enfim, do nosso Criador. Para nos falar que não importa os nossos erros, não importam as nossas imperfeições, o Pai é sempre amor e está sempre de braços abertos nos esperando, para que a gente possa novamente compartilhar da sua inspiração, da sua orientação, das suas leis. E aí ele fala: todavia o filho mais velho, quando deparou-se com a festa preparada para seu irmão, sentiu revolta e inveja. Logo ele se sentiu injustiçado, mas compreendeu, depois da explicação do pai, que a comemoração era pela vida do irmão e não por seus erros. Então a conduta do irmão vai nos falar da dificuldade que nós temos em superar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Como diz lá o Espírito Vinícius, o irmão mais velho supõe-se um iluminado e não passa de um cego. É a figura daquela pessoa que talvez esteja mais próximo do Pai por conhecer a lei. Mas ele conhece a lei, mas do ponto de vista espiritual, moral, ainda está muito distante do Pai. Porque o Pai é todo amor, é todo bondade. E o Filho não. O Filho está preocupado com a herança, está preocupado com aquelas questiúnculas das regras da vida. E era muito dos religiosos do Sinédrio, né? De parecer uma coisa e viver por debaixo dos panos outra. E aí nos orienta Emmanuel: se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos, e se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele ajudando os outros. Então, em nenhum momento a gente tem que se jactar de conhecer talvez um pouco melhor o Evangelho, de reconhecer
as lições do Mestre Jesus como elementos norteadores da nossa vida. Isso é um privilégio para nós, mas é ao mesmo tempo uma responsabilidade de eu colocar em prática esses valores que a gente recebe. Hamed nos fala, né? Desacertos fazem parte do nosso processo evolutivo, pois ninguém nesse mundo consegue aprender e crescer sem equivocar-se. Por isso a importância da gente ter indulgência, benevolência, perdão nas nossas relações com as outras pessoas. Da mesma forma que a gente quer receber essa mesma postura de bondade, de tolerância para com as nossas imperfeições. De tudo o que semeares, efetivamente colherás. Portanto, a nossa preocupação deve ser o que nós estamos semeando. Será que estamos semeando o trigo, que faz o bem, que produz, ou o joio, que apenas atende ao nosso homem velho, ao homem do passado, aqueles defeitos que a gente ainda vem carregando, a nossa malinha cheia de pedregulhos, que a gente insiste em não se desapegar. E essa frase do Chico, que é de um espírito, na verdade, mas eu não descobri a autoria, quando ele diz: quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Então a verdadeira comunhão com Deus está na prática da lei do amor. Não vão nos perguntar no mundo espiritual qual a nossa religião, qual a nossa gradação do ponto de vista da escolaridade, qual o nosso cargo na vida social. Não. Vão nos perguntar sobre a nossa capacidade de amar. E aqui é o amor muito além daquele sentimento fraterno, doce que a gente tem para com as pessoas próximas. É o amor no sentido de desejar o bem, de se colocar à disposição do outro, de fazer o melhor que eu posso para minorar a dor, para levar esperança, levar alegria, levar boa vontade. Meus irmãos, e para encerrar, a gente encerra com essa reflexão de Emmanuel. Recorda que em tudo somos acalentados pelo amor incessante da providência divina. E sigamos adiante, lembrando-nos de que além da noite, o sol brilha sem sombra, por mensagem de Deus, bradando a plenos céus a vitória da luz. Como diz o Mestre, deixai que brilhe a vossa luz. Que nós possamos, nessa encarnação, termos aquela postura daquele que caminha os passos firmes, né? Sabendo para onde vai, buscando sempre compreender o que Deus espera de nós, em cada momento. Então, meus irmãos, vamos novamente elevar o nosso pensamento em prece. Quando buscamos esse intercâmbio com as forças espirituais, te pedimos, Senhor, que as tuas bênçãos de paz possam chegar aos nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho, a todas aquelas pessoas que sabemos se encontrarem passando pelas dificuldades, pelas provações, que elas possam receber essas vibrações, essas energias de amor, levando a saúde para o corpo, a saúde para o espírito. Que possamos, Senhor, nesta empreitada, cumprirmos com os nossos objetivos, com os nossos compromissos. Ilumina para isso a nossa mente, o nosso coração. Ajuda-nos a cada passo
a discernir a melhor ação, a melhor palavra, o melhor sentimento. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Porque sabemos que teu é o poder, é o reino e a glória. Santíssimo Deus e Pai Celestial. Meus irmãos, o passe foi ministrado, que possamos retornar aos nossos lares com essas energias de paz e luz no coração. Uma boa semana a todos nós.